Vamos agora começar a estudar a forma canónica de Jordan. Primeiro enunciado. Sejam lambda1, etc. lambda k, os autovalores distintos de um certo operador T em um certo corpo K, quando o espaço tem dimensão E. Então, uma matriz, uma certa base B, está na forma canónica de Jordan se a matriz é diagonal por blocos e cada bloco tem este aspecto. Okay? É um bloco de Jordan associado ao autovalor lambda I. Okay? Observem que isto aqui pode ser visto como lambda I vezes a identidade, com uma certa dimensão de bloco, mais uma matriz nilpotente, com o K sendo a mesma dimensão de bloco. Okay? Então isto é lambda vezes a identidade mais uma matriz nilpotente. Então cada autovalor, lambda I, aparece em pelo menos um bloco, e um bloco pode ser unidimensional 1 por 1. Ou seja, se eu tiver, posso ter um lambda I isolado, né? Temos que automaticamente o polinômio característico tem este aspecto, né? Onde mi vai ser a quantidade de vezes que lambda I é repetido na diagonal da nossa matriz. Okay? Observem que as matrizes que eu vou obter aqui, estes blocos, cada bloco é triangular superior. Né? E, portanto, a matriz T na base B, com esta representação, vai ser automaticamente uma matriz triangular superior. Portanto, os seus autovalores vão estar todos na diagonal. Okay? Então, nós vamos ter que o polinômio característico, né, vai ter raízes lambda I, lambda 1, lambda 2, etc. lambda I, lambda K, com a multiplicidade algébrica dada pelo número de vezes que o autovalor lambda I vai aparecer na diagonal da matriz T na base B. Né? Esta é uma base muito especial que nos dá informação muito importante sobre a estrutura do operador. Vamos ver isso com mais detalhe. Já. Então a base B, onde o operador tem a forma canónica de Jordan, se diz uma base de Jordan. Okay? Então a base BI, V1, etc. VR, associada ao bloco JI, satisfaz o seguinte. T de V1 é lambda I V1, é exatamente o V1 é exatamente um autovetor, né? Mas depois nós temos que o T de VJ, para cada J maior que 2, o T de VJ é igual a VJ menos 1 mais lambda I VJ. Ou seja, T lambda I, VJ, lembra que o T lambda I é T menos lambda I, okay? Do VJ é igual a VJ menos 1. Isto é chamado uma cadeia de Jordan de comprimento R. No caso de um bloco 1 por 1, temos uma cadeia de comprimento 1, que é associada diretamente ao autovalor. Paramos no autovalor. Então o que nós estamos aqui observando é que o V2, digamos, é como se fosse a pré-imagem do V1 pelo T lambda. T lambda I do V2 é igual ao V1, pelo que está aqui escrito, né? Então, nós temos as chamadas cadeias de Jordan vão gerar cada bloco. Então, a base de Jordan mostra automaticamente que o T é diagonal, o T pode ser escrito como uma diagonal mais um nilpotente, né? E podemos também verificar facilmente que com a forma canónica de Jordan que nós temos, a parte diagonal e a parte nilpotente comutam entre si. Ou seja, basta verificar em cada bloco de Jordan. Okay? É fácil verificar que elas comutam. Basta multiplicar as matrizes correspondentes. Tá? Portanto, T, que é dada por esta soma D mais N, em que o D e o N comutam entre si, ele tem que comutar com os operadores D e N também. Ou seja, Tn, que é D mais N vezes N, é a mesma coisa que Dn mais N2, que pode ser escrito como Nd mais N2, pode ser escrito como N mais Dn, ou seja, Nt. Então,
estou comutando o T comuta com o D, comuta com o E. Ele comuta com cada pedaço. O teorema da forma canónica de Jordan diz o seguinte: todo operador cujo polinômio característico se decompõe em fatores irredutíveis deste tipo, ou seja, o meu polinômio característico tem n raízes no corpo associado ao espaço fatorial, admite uma base B em relação à qual a matriz dele está na forma canónica de Jordan. Esta representação é única, a menos da ordem dos blocos de Jordan, o que corresponde a permutar certos vetores da classe. Mais ainda, se eu tiver duas matrizes semelhantes, A e B, ou seja, A é igual a P menos 1 BP, em que P é alguma matriz quadrada invertível, então A e B têm os mesmos autovalores e, né, os autoespaços associados, os autoespaços chamados autoespaços generalizados, têm a mesma dimensão para todo lambda-i e para cada j, ou seja, eu estou olhando aqui, reparem, isto aqui é nada mais do que olhar o a lambda-i elevado a j, e isto aqui é olhar o b lambda-i elevado a j. Okay? Então, para cada j e para cada lambda-i, as dimensões deste espaço têm sempre iguais. Okay? E reciprocamente, se as formas canónicas de Jordan forem idênticas, a menos a permutação, então A e B são automaticamente semelhantes e existe uma matriz invertível que transforma A na B via conjugação. Então, a forma canónica de Jordan dá-nos, né, uma caracterização, dá-nos um elemento das classes de equivalência de conjugação. E há um elemento canónico fácil de manipular, porque tem todos os autovalores na diagonal e tem as dimensões dos blocos de Jordan estão associados a certos núcleos de potências de operadores associados a cada autovalor. Os anuladores, né, dos autovalores. Okay? Então, em seguida entraremos na prova de que existe esta forma canónica. Okay? Vamos ver agora passo a passo. Então, pelo teorema da decomposição primária, que nós já vimos, né? Usando o teorema da decomposição primária, num corpo algebricamente fechado, quando as n raízes com multiplicidade algébrica do polinômio característico estão todas no corpo, quando o n aqui tem a dimensão de espaço, então nós sabemos que o E pode ser escrito como uma soma direta dos núcleos dos T lambda I elevado a várias potências, pois o P, né, se escreve como este produto aqui, o polinômio característico, mas as multiplicidades geométricas podem ser menores que as algébricas em geral. Né? Então, o polinômio mínimo vai ser o polinômio usando as multiplicidades geométricas, com os mesmos monómios, mas com as multiplicidades geométricas. Ok, então o que é que eu posso fazer? Basta obter a forma canónica de Jordan para T restrito a cada fator primário. Ou seja, basta olhar para a forma canónica de Jordan aqui. T restrito ao núcleo do T lambda I, do anulador, né, dos autovetores, elevado a uma potência que é a multiplicidade geométrica. Basta trabalhar com os fatores do polinômio mínimo. Tá? Obtendo a forma canónica de Jordan em cada um destes pedaços, né, depois como o T se escreve como uma soma direta de operadores invariantes em cada um destes subespaços invariantes, não são necessariamente autoespaços, nós vamos depois juntar as peças e obtemos uma matriz
em blocos. Né? Então, basta trabalhar em cada fator aqui e em cada parcela desta decomposição em soma direta. Então, para obter, há uma parte do teorema que é a unicidade. Então, para obter a unicidade, basta provar que a decomposição em cada fator primário só depende do operador de T, a menos da permutação dos blocos. Okay? Isto provaria também que a forma de Jordan é canónica. Dois operadores têm a mesma forma de Jordan se e só se a ação de um é a mesma do outro, a menos de mudança de coordenadas. Ok? Então, vamos, no que segue, considerar este operador linear, que é o T restrito ao núcleo do T lambda numa potência que é a multiplicidade geométrica do lambda. E sei que o polinômio mínimo deste operador é exatamente x menos lambda elevado a m, por construção, pelo teorema da decomposição primária. E, portanto, a matriz, o operador A, neste caso, tem um único autovalor lambda, okay? E o seu polinômio característico é x menos lambda elevado, certo? N para algum n maior ou igual que m. Porque eu sei que este m tem do polinômio mínimo, que pode não ser o polinômio característico. Podemos agora começar a montar as peças. Então existe uma decomposição do nosso espaço V em F mais G, em subespaços A invariantes, onde o A restrito a F é nilpotente e o A restrito a G é invertível. Eu componho o meu espaço V em dois pedaços. Um pedaço onde o operador é nilpotente e outro pedaço onde o operador é invertível. Eu recordo que o V é exatamente o núcleo daquela T lambda elevado a M. Então, observemos que o V certamente contém a imagem do A, que contém a imagem do A do composto com A, etc., que contém a imagem do A elevado a M, que é igual à imagem do A elevado a M mais 1. Como o V tem dimensão finita, sempre acontece para algum inteiro K. Ou seja, sempre acontece que esta sequência de subespaços para. Né? Mas vale de fato para K igual a M, né? Porque o M de A ao polinômio mínimo aplicado ao próprio A, que é 0, corresponde a A menos lambda elevado a M. Né? E, portanto, a M é a enésima potência de A é igual a um certo Q de A pelo binómio de Newton. Basta expandir isto aqui, ou seja, expandir x menos lambda elevado a m. Okay? Isto vai nos dar uma expressão, um polinómio em A, que vai ser igual a isto aqui. Eu resolvo para o A elevado a m e obtenho os coeficientes do polinómio Q de A. Este polinómio Q tem um grau menor ou igual que menos 1, uma vez que eu comecei com o grau m. Logo, as imagens de AM mais 1, que é A vezes AM, são combinações lineares das imagens da identidade A quadrado AM menos 1, tal como as imagens de AM. Okay? Ou seja, a imagem de AM mais I coincide com a imagem de AM para todo o I. Analogamente, o núcleo de A está contido no núcleo de A quadrado, está contido no núcleo de A elevado a M, que é igual ao núcleo de A elevado a M mais 1. Definimos a partir daqui, usando estas observações, eu vou definir G como sendo a imagem da A elevada a M e F como sendo o núcleo da A elevada a M. Ambas são automaticamente invariantes pelo operador A, por própria construção. Obviamente, A restrito a F é nilpotente, porque se V pertence a F, então AM de V se anula, por definição do F. Para A restrito a G, de G em G, nós temos que a imagem de G é esta, a imagem
da imagem do AM, que é a imagem do AM mais 1, que é nada mais do que G. Portanto, A restrita G sobrejetiva. Pelo teorema do núcleo de imagem, né, nós temos que A elevado a G é invertível. Ok? Porquê? Porque nós estamos dentro de um espaço invariante. Resta conferir que o nosso espaço inicial pode ser decomposto neste F e G. Para um V no nosso espaço inicial, como eu tenho que a imagem do AM é igual à imagem do A2M, então para algum X em V, nós temos que o AM de V é igual ao A2M de X, porque as imagens do AM e do A2M são idênticas, e são um espaço inteiro. Como nós temos isto, né, então podemos escrever que o V é V menos AM de X mais AM de X. Okay? Mas lembrem, o AM de X é AM de V, né? Então, o AM de X está em G, porque é a milésima imagem, um elemento do espaço. E o AM vezes o V menos o AM de X é AM de V menos A2M de X, e por construção o A2M de X é o AM de V, logo isto se anula. Ou seja, o V menos AM de X está no núcleo do AM. Então, este cara está em, o AM de X está em G, e este aqui está no núcleo do AM, que é exatamente igual ao F. Então mostramos que V é igual a F mais G. O teorema do núcleo da imagem diz-nos que a dimensão de V é igual à dimensão deste núcleo mais a dimensão da imagem da própria M. Isto é igual, por definição, a dimensão de F mais a dimensão de G. Okay? Então V é igual a F mais G e vale esta relação das dimensões. Segue que o V tem que ser igual à soma direta do F com o G, porque as dimensões estão casando. Isto conclui a prova. Okay? Provamos a construção daqueles subespaços. E agora vamos usar que, como M é a multiplicidade geométrica de lambda por construção, né? E que a multiplicidade algébrica n é maior ou igual a esta. Então, o F, que é este núcleo, corresponde ao núcleo de álgebra n, porque n é maior ou igual que m, e o G, que é a imagem do AM, é a mesma coisa que a imagem do AN, porque o n é maior ou igual que o m. Assim, os subespaços F e G estão definidos unicamente pela aplicação A. Ou seja, eu posso simplesmente definir o F usando o núcleo de álgebra da M, em que o N é a multiplicidade algébrica que eu posso obter diretamente do polinômio característico, que só depende do operador A, e eu posso também definir o G como sendo a imagem do álgebra da M. Então isto só depende do A. E finalmente, o N, dado por A lambda, este operador, restrito ao núcleo do T lambda elevado a M, é tal que A lambda M, é a mesma coisa que T lambda M, se anula. Por causa, eu estou com o polinômio mínimo, né? Definido do jeito x menos lambda elevado a M. Logo, N é um operador nilpotente e o A igual a lambda I mais N tem precisamente a forma de Jordan. Ou seja, o N sendo A menos lambda I, né? Se isto é nilpotente, então o A se escreve como lambda I mais N, como a gente queria. O formato explícito de N é fornecido pela sequência de números, esta dimensão do núcleo do A lambda elevado a I, para I de 1 até M, como nós vimos quando conversámos sobre a representação de operadores nilpotentes. De maneira que a expressão A lambda I só depende de A, como a gente queria mostrar. Okay? Então, dado a matriz A, esta sequência de números aqui permite construir a matriz nilpotente N, né? E
ao outro pedaço, né, a escolha dos subespaços só depende da matriz A também, e o lambda já está escolhido pela forma inicial. Okay? Então, a decomposição N núcleo, né, nilpotente mais um pedaço invertível já está obtida de forma independente, né, de coordenadas, ou seja, só depende de fato da matriz A. Okay? Porque nós podemos estipular exatamente a matriz N usando a dimensão dos núcleos de A lambda quadrado, A lambda ao cubo, etc. Temos assim que as dimensões disto aqui, para I igual a 1 até N, para cada autovalor lambda de T, especificam os blocos do operador nilpotente adicionado a lambda I. E, portanto, especificam a forma de Jordan, a menos de permutação dos blocos, como no caso dos operadores nilpotentes. Assim, operadores semelhantes têm a mesma forma canónica de Jordan, pois os autovalores são os mesmos. Quando tem operadores semelhantes, os autovalores são automaticamente os mesmos, o polinômio característico é igual. E as dimensões em lambda I também são as mesmas, porque eu posso transformar os núcleos destes operadores no seu conjugado via a mudança de coordenadas. Reciprocamente, dados operadores que podem ser expressos na mesma forma canónica de Jordan, uma dada base, a menos de permutação dos blocos, né, destes operadores, eles vão ter suas formas canónicas de Jordan semelhantes. E, portanto, os operadores são semelhantes. Okay? Porquê? Porque se eles são semelhantes a formas canónicas de Jordan, e as formas canónicas de Jordan são as mesmas, a menos de permutação dos blocos, então eu posso simplesmente permutar a base num caso e no outro e obtenho uma conjugação entre os dois operadores, via as formas canónicas de Jordan. Um exemplo de aplicação de tudo isto. Tomemos um operador cuja matriz na base canónica tem este aspecto aqui. Para achar a sua forma canónica de Jordan, achamos primeiro os seus autovalores, as raízes deste polinômio. Okay? Depois, para cada raiz, calculamos a dimensão dos núcleos de T lambda I a potência J, para J de 1 até 6. 1 até 6 porquê? Porque isto é uma matriz 6 por 6, portanto eu estou em dimensão 6. Vamos fazer este trabalho agora. Então temos explicitamente a seguinte expressão para o polinômio característico. O polinômio característico aqui vai-me dar esta expressão, complicada, mas felizmente ela se reduz a esta equação. Então nós temos um autovalor lambda igual a 2 com multiplicidade algébrica 1 e um autovalor lambda 4 igual a 4 com multiplicidade algébrica 5. Okay? Então a matriz T terá certamente um bloco de Jordan 1 por 1, porque eu tenho multiplicidade algébrica 1 e, portanto, a multiplicidade geométrica tem que ser 1. Ela é pelo menos 1 e é menor ou igual à multiplicidade algébrica. E temos então um bloco de Jordan 1 por 1 com autovalor 2. Para o autovalor 4, teremos um autoespaço generalizado de dimensão 5, que poderá exigir vários subblocos cujas dimensões precisamos de calcular. Temos ainda que trabalhar um pouquinho mais com o autovalor 4. Bom, explicitamente o que nós fazemos? Calculamos T menos 4 vezes a entidade, o T lambda, não, o T4. Está aqui. O T4 composto com ele mesmo, que é o quadrado desta matriz, tem esta cara. Sempre aqui trabalhando na base canónica, né? Ainda não fizemos a mudança da base de Jordan, bom, estamos trabalhando para isso. O T4 ao cubo tem esta cara explícita e finalmente, de fato, é o T4 à quarta aqui. Okay? O T4 à quarta então pode ser visto com esta diagonal. Logo, isto e isto aqui são do mesmo tipo, porque quando eu operar mais uma vez, né,
eu vou reobter estas expressões. A partir daqui, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos olhar a dimensão dos vários núcleos destes operadores. Okay? Então, deduzimos que o N1, o núcleo do T4, tem dimensão 2. O N2, o núcleo do T4 quadrado, tem dimensão 4. Podem verificar. E o N3, o núcleo do T4 ao cubo, tem dimensão 5. Como isto é a dimensão máxima possível, porque eu estou num espaço de dimensão 6 e eu já completei, já eliminei um autovalor, que é o primeiro autovalor já foi usado, então eu vou ter no máximo de dimensão 5 aqui, então aqui já não muda mais nada, né, para potências maiores. Já que eu estou com a dimensão máxima. Portanto, tenho que N2 menos N1, que é igual a 2, é o número de blocos nilpotentes com dimensão maior ou igual que 2. E o N3 menos 2, que é igual a 1, é o número de blocos nilpotentes com dimensão maior ou igual que 3. Como a dimensão do núcleo de T4 à quinta é 5 e o 5 é igual a 2 mais 3, então teremos um bloco nilpotente de dimensão 2 e um outro de dimensão 3. Eu tenho com certeza um bloco de dimensão 3, né? E vou ter um bloco de dimensão 2. Porquê? Porque é o único jeito de eu escrever 5, que é a dimensão máxima, como 2 mais 3. Okay? Quando nós estamos em dimensão baixa, não temos muitas opções aqui. Portanto, o meu operador, na base canónica de Jordan, vai se escrever como uma diagonal em blocos. Primeiro bloco 1 por 1, com o autovalor inicial 2. O autovalor que tem multiplicidade algébrica igual a multiplicidade geométrica igual a 1. Multiplicidades 1. Em seguida, o primeiro bloco de Jordan associado ao bloco nilpotente de dimensão 2, né? E ao autovalor 4, que é esta expressão aqui. E agora o outro bloco nilpotente de dimensão 3. Associado ao bloco de Jordan, associado à parte nilpotente de dimensão 3. Isto está encaixadinho, isto é a forma canónica de Jordan numa diagonal por blocos do operador que foi dado. Em seguida, vamos adaptar um pouquinho estas ideias para ver o que é que acontece quando eu estou num corpo que não é algebricamente fechado, por exemplo, no caso do corpo real, dos reais, um espaço real, e tenho autovalores complexos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Essencialmente vou passar pelo complexificado. Veremos isso no próximo.